apoiarmos os valores do nosso tempo, de nós irmos na contramão e vivermos uma contracultura. Mas, sobretudo, nos fala da necessidade que nós temos de fiscalizar o nosso coração, porque tudo começa no coração. A prática é resultado de alimentarmos no coração o desejo. Que o Senhor nesta noite trabalhe o nosso coração nesse sentido. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e engrandecer, e bendizer o teu santo nome por esta noite. Eu quero te louvar, ó Deus, por esses dias em que o Senhor tem abençoado, ó Pai, o nosso presbitério aqui na cidade de Marília, na nossa região. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor de alguma maneira tem feito com que a tua palavra seja anunciada, seja pregada em cada uma de nossas igrejas. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que é o teu Santo Espírito que está agindo e que está se movendo através da vida de cada um que esteve aqui, que passou por aqui, Senhor, que nos tem abençoado como igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade. Quero pedir ao Senhor que nesta noite, de uma maneira especial, mais uma vez, o Senhor esteja comunicando a tua palavra ao nosso coração. Nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que vos mando? Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos que a tua vontade se cumpra em nós, que a tua vontade seja feita em nossa vida, na cidade de Marília, na vida, Senhor, de cada uma das nossas igrejas neste lugar. Que o Senhor possa trazer do alto, dos céus, um reavivamento espiritual, Senhor, um desejo sincero, autêntico, genuíno, verdadeiro, de estar na presença do Senhor, de sermos, ó Deus, um farol, de sermos sal, de sermos luz nessa terra, Senhor. É o nosso desejo, é o nosso anseio, é a nossa oração. Fica conosco em cada ato deste momento de celebração ao teu santo nome. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Dê um abraço no seu irmão, saúde com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom nós estarmos aqui. Celebre ao Senhor com essa canção. Celebre ao Senhor com essa canção. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Yeah, yeah. Sobre o meu pensar, faz-me refletir. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, oh, reina em
Senhor, glória a Deus. Que Ele reine sobre a sua vida, que Ele reine sobre o nosso presbitério. É muito bom estarmos juntos. Eu quero agradecer a presença dos pastores, do presbitério de Marília. E hoje nós estamos nessa última noite do Eu Sigo Esse Trio. E a palavra que tem norteado esses dias, Efésios 4, versículo 3, diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança pela qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos. Amém? Nós estamos juntos nessa noite, não apenas para que Deus nos abençoe, fale ao nosso coração, mas para que se levante aqui em Marília uma igreja que deseja ser bênção na vida de cada pessoa. E você hoje pode ser bênção na vida do seu irmão. Nós já fomos abençoados no sábado, lá na IPI do Cavalari, com o pastor Natinha. Domingo, lá na terceira IPI, com o pastor Marinho, com o Elos Coral. Ontem, lá na IPI de Garça, com o pastor William Ramos e com também o ministro de louvor Mário Júnior. E hoje temos a alegria de receber o Juliano, o pastor Juliano, que está retornando, na verdade, para o Brasil, depois de uma temporada grande, pastoreando lá nos Estados Unidos. E nós vamos ser ministrados no louvor, na palavra, sendo ele instrumento de Deus no nosso meio. Ele também está aqui acompanhado do pastor Carlos, lá de São Paulo. Eles estão juntos na equipe pastoral lá da Igreja Presbiteriana da Penha. E nós queremos recebê-los com muita alegria aqui nessa noite. Mas eu quero convidar você agora a se unir a um irmão. E nós vamos orar e abençoarmos alguém nesse momento. Vamos levantar um clamor nesse lugar, pedindo que essa fé, esse amor, essa união, essa paz seja conduzida pelo Espírito Santo no nosso meio. Por isso, erga a sua voz, ore agora, clame agora, busque a presença do Senhor, em nome de Jesus. Tua graça, Senhor, sobre esse lugar, ó Pai. Que o Teu Espírito venha sobre a cidade de Marília, Senhor, sobre a Igreja Presbiteriana Independente nessa cidade, ó Pai, sobre o reino do Senhor nessa cidade, ó Pai. Que o Teu sopro, Senhor, possa vir sobre este lugar, ó Pai, e que nós vejamos, ó Deus, um novo tempo nessa cidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Um tempo de unidade entre as igrejas, Senhor. Tempo de proclamação da Tua palavra e do Teu evangelho, Senhor. Tempo do derramar, Senhor, da Tua soberania, do Teu poder, Senhor, da Tua glória, da Tua graça, da Tua vida, do Teu Espírito. Tempo de conversões, tempo de evangelização, tempo do levantar da Tua igreja. Tempo, Senhor, dos filhos do Senhor se levantarem nessa cidade e com poder, Senhor, proclamarem forte o evangelho, para que o poder das trevas seja destruído, em nome de Jesus, Senhor, e vidas e mais vidas conhecerem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha sobre os pastores, Senhor, desta cidade, derramando da Tua palavra, do Teu poder, da Tua unção, ó Deus. Que o Senhor derrame sobre os Teus servos, ó Pai, um frescor na sua vida cristã, Senhor, e que do púlpito das igrejas dessa cidade, Senhor, a Tua soberania, a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito, a força que é de Cristo, possa vir, Senhor, e arrebatar os corações na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Pai, e que nós sejamos desafiados e tocados pela Tua palavra e pelo Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus.
sim, querido. Tua palavra de reinar, tua palavra de reinar sobre todas as nações, soberano Deus. Não há força nessa terra que te possa suportar, soberano Deus. Tua glória de reinar, tua glória de reinar, teu poder se espalhar. Diga, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará meu Senhor, soberano, soberano. Nosso Deus é soberano. Amém, igreja? Então nós vamos exaltar aquele que é soberano. Diga comigo, tua palavra há de reinar. Tua palavra de reinar, teu poder se espalhar. Diga, soberano Deus. Não há força nesta terra que te possa suportar. Quem é Ele? Soberano Deus. Tua glória de reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. E a terra se encherá com tua glória pra sempre. Diga, a terra se encherá. E a terra se encherá com tua glória pra sempre. Erga tua voz, diga, a terra. E a terra se encherá com tua glória pra sempre. Mais uma vez, mais alto e mais forte. E a terra se encherá com tua glória pra sempre. Diga, Marília se encherá. Marília se encherá com tua glória pra sempre. Diga, a igreja se encherá. E a igreja se encherá com tua glória pra sempre. Diga, o Brasil se encherá. O Brasil se encherá com tua glória pra sempre. Diga, a minha vida se encherá. A minha vida se encherá com tua glória pra sempre. A terra se encherá. E a terra se encherá com tua glória pra sempre. Jesus, soberano Deus.
com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Graças a Deus, queridos. Tem uma outra canção que Deus sempre fala ao meu coração. Eu compus essa canção num tempo de devocional, que vai sempre inspirando o meu coração, porque ela sempre me ensina que a minha vida é vivida por causa da graça do Senhor Jesus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: é só a graça de Jesus. É só a graça. Não é a nossa força, não é a nossa condição. Às vezes não é nem a nossa saúde, não é verdade? Às vezes nem a gente consegue levantar da cama, mas mesmo assim nada pode nos roubar esse presente de Jesus, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a sua glória derramada em nossos corações. É por isso que a gente pode cantar assim, olha: é a graça de Jesus que me faz caminhar. Diga: é o amor do Pai, é o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Entendeu, querido? Vamos comigo? É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. O amor do Pai, é o amor do Pai que me faz viver. Diga com fé: o poder do Espírito, o poder do Espírito está sobre mim, e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Oh, os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada, 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 não. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Oh, os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Só a graça de Jesus. Diga comigo assim, olha: é a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai, é o amor do Pai que me faz viver. Poder do Espírito, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Sabe, queridos, eu não sei se isso já aconteceu com você. Você já teve algum dia triste na sua vida? Amém? Alguém aqui já teve um dia complicado assim? Você já teve assim? Quem aqui já correu o risco de não estar vivo mais? Levanta a mão aí, deixa eu dar uma olhada. Olha quanta gente. A nossa vida é um presente de Deus, não é verdade? A nossa família é um presente de Deus. Os seus filhos são um presente de Deus. A igreja é um presente de Deus. Os amigos são um presente de Deus. E tudo isso acontece por causa da graça de Jesus em nós. Quando a gente está assim na comunhão dos filhos de Deus, na igreja, a gente vai cantando
E a gente vai percebendo que Deus está aqui nesse lugar. É para isso que serve o louvor. O louvor é para nos alertar que Deus está nesse lugar. Nós vamos elogiando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor e lembrando verdades eternas de Deus ao nosso coração. E a gente começa a perceber que Deus é vivo, que Deus está entre nós. E a gente começa a dizer um para o outro assim: querido, é só pela graça. A vida é difícil, mas nós vamos caminhando pela graça. E eu queria que a gente fizesse um exercício juntos aqui como igreja nessa noite. Nós vamos cantar essa canção um para o outro. Será que a gente consegue? Todas as vezes que disser ali, ó, é a graça de Jesus que está sobre mim, coloca lá. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Você vai dizer, é a graça de Jesus que te faz caminhar. É o amor do Pai que te faz viver. E aí, como um profeta assim, você vai dizer, o poder do Espírito está sobre ti e te faz vencer. Será que a gente consegue? Amém? Diga aí para a pessoa que está do teu lado então, aí sim, ó. É a graça de Jesus que te faz caminhar. É o amor do Pai, é o amor do Pai que te faz viver. Agora sim, com fé, querido, vamos lá? O poder do Espírito está sobre ti, e te faz vencer, e te faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada, 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 não. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. Vida, vida, vida. É só a graça de Jesus, queridos. Só a graça de Jesus. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
nosso Deus. Alegria de nos ajuda por isso e só por isso nos prostramos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, e céus. O Senhor é engrandecido, Senhor, entre nós, ó Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, continua a falar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, querido. Quero convidar as crianças para virem aqui e o pastor Isaac para orar por elas. Elas terão um momento de ministração nesse tempo da palavra. Vocês podem vir aqui, crianças. Podem chegar mais pertinho aqui. Vamos orar por elas nesse momento. Vou te convidar a estender a sua mão aqui para frente, em sinal de abençoar essas crianças, pedir a graça de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento colocar a vida de cada uma dessas crianças diante do Senhor, pedir a tua bênção de maneira especial para esse momento que elas terão de ministração da tua palavra. Usa, Pai amado, as irmãs ou os irmãos que irão, Pai amado, ter essa incumbência de ministrar no coração delas, Senhor. Que a tua palavra, o evangelho, Pai amado, seja semeado e que possa frutificar, Senhor, a fim de que elas cresçam no conhecimento, na presença, na graça de Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem descer. Eu queria também deixar você muito à vontade no final para ficar aqui com a gente. Ou seja, à vontade para não ir embora. Porque nós queremos, no encerramento, que você permaneça para um tempo de comunhão. E ali fora nós temos um espaço para que você se assente com pessoas que são talvez do seu convívio, com pessoas que você não conheça também. E se você quiser abençoar a vida do pastor Valdir, você pode pagar um lanche ali no final. Fica à vontade, presbítero Eduardo, tá? A gente já vai fazendo os combinados, já olha para alguém aí, já combina. Nós estamos nessas noites
sendo acompanhados por um trailer. Nós tivemos 3 noites, pastel, e foi um tempo também de comunhão gostoso que nós tivemos nas igrejas. E hoje nós temos um food truck de lanche aqui, com um combo de R$20, um lanche gourmet gostoso. Você pode depois se alimentar aqui mesmo, você não precisa ir para outro lugar. Quando eu compartilhei para os pastores o nome dos lanches, Graça, até esqueci o nome dos lanches, Missão, o pastor Gia falou, isso não é graça não, isso aí vai engordar todo mundo, não vai ter misericórdia de ninguém, mas é uma bênção se alimentar, e você vai poder fazer isso depois aqui com a gente. Quero mais uma vez agradecer a presença do pastor Juliano, pastor Carlos aqui com a gente, e nós vamos continuar nesse clima. O pastor Juliano está bem à vontade aqui, a programação é ele fazendo louvor, ele pregando, e que Deus continue usando e abençoando a vida dele no nosso meio aqui. Amém? Quem já foi edificado pelas canções até agora? Amém. Obrigado, pastor. Eu vou cantar mais uma canção aqui antes da palavra. Essa canção é muito importante. Por onde eu vou assim, eu dou um breve testemunho de como essa canção nasceu. Um dia um pastor amigo me telefonou pedindo oração. Ele estava passando por uma luta muito grande, e nós oramos pelo telefone. Eu confesso que eu não tinha muito a dizer, a não ser orar por aquele amigo querido, naquela situação de vida que ele estava enfrentando, até uma situação fora do próprio controle dele. Às vezes todos enfrentamos lutas assim, ligados à nossa saúde, ou às vezes a coisas que estão ao nosso redor, que fogem do nosso próprio controle. E no meio daquela ligação, eu falei para ele, meu amigo, que eu queria poder estar mais perto de você para te ajudar nesse momento. E ele disse uma frase que ficou por semanas assim no meu coração. Ele falou assim, sabe, Juliano, obrigado pelo seu carinho, mas o leão de Judá está comigo. Pegou aí, querido? Mas o leão de Judá está comigo. E eu fiquei por semanas com essa frase no coração. Qualquer coisa que acontecia, que dava errado, alguma coisa que não funcionava direito, ou uma impressão ruim no meu coração, ou alguma coisa que eu precisava resolver, eu falava, gente, calma, eu não estou sozinho. O leão de Judá está comigo. Ele é a torre forte na batalha, ele é aquele que me representa diante de Deus, ele é aquele que me reconciliou com Deus, ele é aquele que me salvou, que me redimiu, que me justificou e que está comigo, que habita o meu coração e que enche a minha vida na presença de Deus, ainda que as circunstâncias não digam a mesma coisa. É interessante, porque a minha força não vem da circunstância, mas ela vem de Cristo que está em mim. Amém, queridos? E aí, assim, coração de poeta é o seguinte, né? Tudo vai virando música. E eu fiz essa música assim há muito tempo já, e ela continua falando ao meu coração, me lembrando dessa realidade tremenda de que Jesus é tudo para mim. Ainda que o sol se transforme em trevas, ainda que o mar se transforme em sangue, eu não temerei, eu não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que minhas forças se acabem, eu não temerei,
Pois o leão de Judá comigo está, Senhor. Será que você consegue cantar comigo, querido, lá do começo? Ainda que o sol se transforme em trevas, ainda que o mar se transforme em sangue. O que diz assim um filho de Deus nessa hora? Eu não temerei. Diga mais forte. Eu não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo se levante, ou minhas forças se acabem, ainda que minhas forças se acabem. O que você diz, querido, nessa hora? Que lindo isso, igreja. Eu não temerei, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza da minha vida, está comigo, torre forte na batalha. E eu não temerei, e eu não temerei, pois o leão de Judá, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza da minha vida. Diga, está comigo, torre forte na batalha. E eu não temerei, e eu não temerei, e eu não temerei, e eu não temerei. Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração através da Tua palavra, Pai. Alimentar a nossa vida, dirigir, Senhor, a nossa caminhada e falar a lugares da nossa alma que somente o Senhor tem poder para falar, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua vida, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, querido, por favor, Atos 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu não podia também deixar de dar boa noite àqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, pelo Facebook, que vocês também permaneçam conosco. Facebook da Terceira IPI e da Primeira IPI estão transmitindo. Se você está aí com o celular e você tem internet, compartilhe com alguém também, para nos acompanhar nesse momento. Atos 17, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo 34. É uma leitura um pouco longa, mas é uma narrativa, e eu gostaria de ler completamente essa narrativa para que servisse como pano de fundo, inspiração e direção e para nossa reflexão nessa noite. A palavra do Senhor ensina assim, Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela?
e outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram para o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos em Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, se levantando no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar mais uma vez. A tua palavra, Senhor, está aberta diante de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração, Deus. Fala ao nosso coração. Que o que fique no coração dos teus filhos nessa noite não seja, Senhor, as palavras de um homem finito e pecador, mas fique no coração dos teus filhos, ó Pai, as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus. E que cada um aqui possa lembrar nessa noite que hoje o Senhor falou conosco, ó Pai. Fala ao nosso coração. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto está inserido num contexto. É a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária é fruto do que acontece em Atos no capítulo 15. Em Atos no capítulo 15, Paulo e Barnabé, voltando da sua primeira viagem missionária, vão a Jerusalém, o então centro da religião em toda a face da terra, o centro do cristianismo, o primeiro lugar em que nasceu a igreja cristã em toda a terra. Eles voltam a Jerusalém e prestam contas aos discípulos, principalmente a Pedro, Tiago e a João, do que acontecia entre os gentios, de como as pessoas estavam se convertendo, como as igrejas estavam sendo plantadas. Então, a palavra do Senhor ensina que os discípulos mais maduros, aqueles que orientavam a igreja, principalmente Tiago, orientam a Paulo e a Barnabé como deveria ser o ministério entre os gentios. Ainda no capítulo 15, eles decidem partir para a sua segunda viagem missionária. E há entre Barnabé e Paulo uma forte discussão. A palavra ensina que a contenda não é pequena. O motivo daquela discussão é João Marcos.
Na primeira viagem missionária, João Marcos havia abandonado a equipe missionária. Ele havia no meio do caminho voltado para a sua cidade, e isso de fato havia irritado o coração do apóstolo Paulo, que não acreditava mais que João Marcos pudesse seguir junto com o time de pastores para a sua segunda viagem missionária. Barnabé, o encorajador, continua a acreditar, assim como acreditou em Paulo, quando ainda era Saulo, acreditou em João Marcos e disse: eu vou levar João Marcos comigo. E por conta disso, maduros como eles eram, eles vão cada um para um lado, fazer a mesma coisa. Barnabé com João Marcos, e Paulo e Silas partem para outro lado. A palavra do Senhor ensina que Paulo chega a Troade. Antes disso ele passa por Listra e Derbe. Naquele lugar se junta ao time do apóstolo Paulo e Silas Timóteo, o seu agora filho na fé, discípulo mais novo, pastor em treinamento, caminhando com aquele pastor mais velho. E em Troade, o apóstolo Paulo tem uma visão. Essa visão é tremenda, porque ele vê um homem vestido com roupas de uma outra cultura. É um varão macedônio, vestido com roupas da Macedônia, identificado como alguém diferente daquela cultura que Paulo estava inserido. E este varão macedônio, na sua visão, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que aquela visão determina a segunda viagem missionária de Paulo e o restante do livro de Atos dos Apóstolos. Todo o restante do livro e da narrativa que Lucas faz em Atos dos Apóstolos, ela é permeada por essa visão de Paulo no capítulo 16. A coisa é tão séria que aqueles que acompanham o apóstolo Paulo imediatamente juntam todas as coisas. E eles partem para a Macedônia. A primeira cidade é Filipos. Eles chegam até Filipos, pregam o evangelho, uma igreja nasce naquele lugar. O apóstolo Paulo proclama o evangelho com poder e graça. Os seus discípulos proclamam o evangelho com poder e graça. De Filipos eles vão para Tessalônica. E em Tessalônica existem homens agressivos, avessos ao evangelho. E quanto mais o apóstolo Paulo prega o evangelho, pessoas se convertem e homens agressivos se levantam para agredir o apóstolo e os pastores que com ele estão. Jason é exposto àquela situação, ele é conduzido por essa agressão, e os discípulos acham melhor esconder o apóstolo Paulo em outra cidade. E eles vão para Bereia. A palavra do Senhor ensina que os cidadãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Eles acolhiam a palavra no coração. Eles conferiam na palavra aquilo que estava sendo ensinado. E naquele lugar o apóstolo Paulo e os seus companheiros também pregam o evangelho. O problema é que Bereia é geograficamente próxima a Tessalônica. E aqueles mesmos homens violentos e agressivos de Tessalônica vão até Bereia, no intuito e intento de agredir o apóstolo Paulo. E a saída que os discípulos têm é enviar o apóstolo Paulo sozinho para Atenas. Atenas é a capital intelectual do mundo. É a cidade mais nobre do ponto de vista filosófico de toda a antiguidade. Atenas é o centro filosófico, é o centro político, é o centro da formação da democracia, é o centro da formação da mentalidade e da cultura grega. E eu queria que você pintasse esse cenário comigo. O apóstolo Paulo está sozinho, em uma cidade que outrora havia sido nobre, mas que hoje era decadente. Havia se tornado uma cidade idólatra, politeísta, panteísta, muitos deuses representados por muitas imagens espalhadas pela cidade. Uma cidade confusa de muitas propostas filosóficas, uma cidade confusa e decadente de muitas propostas de vida. E o apóstolo Paulo caminha por esta sociedade, sozinho. O que será que vem ao coração
do apóstolo Paulo? Quais são as conexões que nós podemos fazer com este contexto histórico, a nossa vida como igreja plantada nesta cidade de Marília, neste estado de São Paulo e em todo o Brasil? Eu não sei quanto a você, eu não sei se isso afeta você ou não, mas quanto mais eu caminho pelas ruas do Brasil, quanto mais eu tenho contato com a cultura brasileira, mais o meu coração fica decepcionado pela decadência da nossa cultura. Nós vivemos um momento de profunda decadência moral e ética no Brasil. Nunca na história da nossa nação, tantos escândalos, tantas provas de corrupção, tanta decadência na política. Eu não sei quanto a você, mas eu fico cansado em pensar apenas de assistir algum noticiário. E quando nos noticiários se anuncia que vai se falar de política, e da Operação Lava Jato, e de qualquer outra coisa, o meu desejo é trocar de canal, porque eu não aguento mais. Me parece a avalanche, a exacerbação, não que eu não queira saber, não que não me importe, mas me parece que é a avalanche da decadência de uma nação. Do ponto de vista da arte, não há como mais o Brasil estar decadente. Do ponto de vista da cultura em si, nós vivemos um tempo terrível. E assim como o apóstolo Paulo, nós também fomos colocados por Deus num contexto histórico. Fomos plantados por Deus numa época em que estamos cercados e permeados por essa cultura sem Deus e decadente. E a nossa missão continua sendo a mesma missão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Quando ele diz em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão é a mesma. A sociedade é decadente, os tempos são terríveis, e a missão continua sendo a mesma. Esse culto é um culto organizado por um presbitério. Eu imagino aqui que estejam então várias igrejas representadas neste lugar. Várias igrejas da denominação presbiteriana independente. Mas é muito mais amplo do que isso. É o esforço desta denominação e de todas as outras denominações que verdadeiramente professam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que ensinam verdadeiramente a palavra de Deus, de proclamarem o Evangelho nessa cultura decadente. O que o texto nos ensina? Pelo menos 3 movimentos. São pelo menos 3 movimentos que eu gostaria de expor para você nessa noite. Em primeiro lugar, é uma pergunta: como Paulo se relaciona com essa cultura decadente? O texto diz nos versículos 16 e 17 assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. O seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, piedosos, e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Paulo estava incomodado com a idolatria na cidade. O texto diz que o seu espírito se revoltava. Uma outra tradução do original poderia dizer que Paulo se sentia provocado por aquilo que acontecia na cidade. Não que de uma forma imatura ele reclamasse, não era isso, mas o seu coração se incomodava e ele se sentia provocado com aquela cultura que não adorava o verdadeiro Deus. E de uma forma madura ele responde a esse contexto. Ele constrói a base do seu ensino a partir da sua observação. O texto diz que provocado, revoltado, incomodado, ciente, consciente, percebendo o que estava acontecendo, o apóstolo Paulo ensinava na sinagoga
e na praça pública a todos aqueles que gostariam de aprender a palavra de Deus. Ou seja, ele tratava nos seus sermões, ele conversava a respeito com as pessoas, e ele pontuava o que Deus queria dizer a respeito daquela situação decadente em Atenas. Esse é o meu papel, e esse é o seu papel como filhos de Deus. À medida que nós caminhamos como pais, professores, amigos, trabalhadores, na empresa, onde quer que você se relacione com pessoas, à medida que você observa conceitos que estão distantes da palavra de Deus, o seu papel é dialogar e ensinar o Evangelho naquele contexto. E no seu coração, provocado por aquela situação, a partir de uma consciência profunda de Deus que existe em você, ensinar o Evangelho sem medo, com o coração pacificado, sabendo que a resposta para o coração humano está em Cristo Jesus. Só que esse ponto, o ensino de Paulo, causa uma consequência. Ele é rotulado por causa do Evangelho. O texto continua dizendo no versículo 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Paulo ganha um apelido. Ele é rotulado por conta do Evangelho. Você consegue perceber isso, querido? A sua fé privada, a sua fé que é algo do ambiente privado, ele está observando o comportamento da cidade, ele está observando o comportamento da cultura, ele está observando a decadência da cultura, mas ele não está gritando para ninguém. Ele volta para o ambiente da sinagoga, ele se reúne com homens piedosos, e ele ensina o Evangelho a partir das suas observações, e da graça de Deus que trabalha no seu coração. Agora, a fé que é desenvolvida no ambiente privado gera consequências públicas. Ele é rotulado agora. Tagarela, nos nossos dias, é alguém que fala demais, não é verdade? Quando você diz fulano é um tagarela, é porque não para de falar, não é assim? Tagarela, no texto original grego, é um pássaro. É um pássaro que se alimenta do lixo. É uma espécie de corvo que se alimenta do resto e do resto que sobra do lixo humano. Paulo é chamado de uma espécie de urubu. O que quer dizer esse cara que se alimenta da carniça humana? É pejorativo, é pesado, não é tão simples assim. Não é apenas porque ele falava demais. Era porque para a cultura grega ele era considerado a escória, o lixo. O que esse cara que não tem nada a dizer, ou que não tem autoridade nenhuma para dizer absolutamente nada, está querendo dizer? Ele é rotulado publicamente por causa da sua fé que é privada, e mais do que isso, ele é questionado publicamente por causa da sua fé privada. O texto continua dizendo: então, no versículo 19, tomando-o consigo, o levaram para o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão a dizer ou ouvir algumas ou as últimas novidades. Paulo é questionado publicamente por conta da sua fé privada. Ele é questionado publicamente por conta dos princípios que regem a sua vida. Ele é levado ao Areópago. O Areópago era uma coluna que dava de frente para a praça pública, de frente para o Ágora. Ares era um grande deus grego, o deus da guerra. Ares Pagos, a colina de Ares, era um tribunal. Paulo é levado ao tribunal para responder no tribunal publicamente, ser questionado publicamente por conta da sua fé privativa.
por conta dos princípios que regiam a sua ética, a sua vida, o seu ensino, a maneira dele conduzir os assuntos da sua vida. Ele é questionado num tribunal público por filósofos que não são cristãos, que já desdenharam do apóstolo Paulo, que já o apelidaram de tagarela, que não estão nem um pouco preocupados com quem é esse tal de apóstolo Paulo, e ele é publicamente questionado. Ele é questionado com sarcasmo. É uma curiosidade maldosa que o questiona. O versículo 20 diz: posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. E nós queremos saber que ensino é esse. É um sarcasmo envolvido aqui. Ninguém fala de outra coisa em Atenas, no verso 21. Que novidade é essa? Como é que Paulo se relaciona com a cidade? Ele observa a cultura decadente. Ele prega o evangelho. Mas isso tem uma consequência. Ele é rotulado por causa da sua fé. E ele é questionado publicamente por causa da sua fé. Eu fico pensando, e eu gostaria de fazer uma pausa agora aqui nessa mensagem, para aplicar esse ponto para você, de maneira que você pudesse entender de uma forma muito assim, profunda, isso que eu estou querendo dizer. Toda cidade, queridos, tem os seus desafios. Você concorda comigo? Marília tem os seus desafios. Londrina tem os seus desafios. Bauru tem os seus desafios. O Rio de Janeiro tem os seus desafios, que são particulares, inerentes à cultura daquela cidade. São Paulo tem os seus desafios. Eu estou morando em São Paulo agora. E à medida que eu vou dirigindo pela cidade, eu vou me apaixonando pela cidade. São Paulo é uma cidade linda. Os prédios são imponentes. As instituições são imponentes. São Paulo é o coração financeiro do Brasil. São Paulo é o coração educacional do Brasil. Eu diria que é o coração político do Brasil. É de fato a cidade mais importante da América Latina, do ponto de vista da sua importância na história. E à medida que dirijo por aquela cidade, eu vejo esse contraste entre uma cidade linda e ao mesmo tempo decadente, maltratada pela violência pública, maltratada pelo descaso social, maltratada pela falta de vontade política, maltratada de maneira extrema pelos mesmos males que atingem todas as cidades do Brasil, incluindo a cidade que você mora aqui. E dentro dessa cidade, uma pérola. Deus plantou uma pérola no meio dessa cidade. Dentro dessa cidade decadente, muitos homens de Deus, igrejas sérias, instituições que vivem para a glória de Deus, pregando o evangelho e fazendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez em Atos no capítulo 17. E hoje à noite, eu convidei um amigo muito querido para me ajudar aqui na mensagem. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Carlos Henrique. O pastor Carlos Henrique, ele é capelão da universidade, do instituto e da instituição Mackenzie, no São Paulo, que é uma instituição presbiteriana, e ele tem feito um trabalho exponencial em São Paulo, através do seu serviço de capelania. E eu convidei, nós viemos juntos, e convidei o pastor Carlos Henrique, para que ele pudesse me ajudar, dando um testemunho daquilo que Deus tem feito em São Paulo, e que isso possa motivar o seu coração aqui em Marília, para que coisas assim também possam acontecer nessa cidade, através da ação da Igreja de Jesus. Amém, queridos? Amém. Não sei se todos conhecem o Mackenzie. O Mackenzie é fruto da graça e da misericórdia de Deus. É fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Casal de missionários, George Chamberlain e sua esposa, que veio para o Brasil e no ano de 1870
plantou ali a sementezinha chamada Mackenzie. Começou com 3 alunos e agora em 2018 estamos completando 148 anos de existência do Mackenzie. E estamos com quase 50 mil alunos, desde a educação infantil até os cursos de pós-doutorado. A casinha que abrigava 3 alunos se transformou em grandes prédios ali na Consolação, e daquele campus nós temos hoje vários campi, tanto em São Paulo, Tamboré, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro e Palmas. E a proposta da Igreja Presbiteriana do Brasil, via Mackenzie, é ter uma escola Mackenzie em cada capital do país e depois se estendendo para outras cidades. E o Mackenzie é uma instituição confessional, e por ser confessional ela investe em ministério de capelania. E eu sou um dos capelães que Deus me colocou ali, estou ali há 21 anos. Nesses 21 anos já tivemos momentos altos, momentos baixos, momentos bons, momentos difíceis, mas a cada ano Deus tem levantado homens que na liderança do Mackenzie têm investido nesse ministério de confessionalidade. Eu trabalho com professores, com funcionários e com alunos todos os dias, tanto eu quanto toda a equipe de capelania, e nós temos o privilégio de pregar, de ministrar, de ensinar. Todos os nossos eventos no Mackenzie começam com devocional, leitura da Bíblia, pregação da palavra de Deus e oração. Enquanto todas as instituições cristãs do mundo se secularizaram e tiraram a Bíblia, o Mackenzie, na contramão da história, está confessionalizando, inserindo a Bíblia. Nós distribuímos mais de 10 mil Bíblias todos os anos para alunos, professores e funcionários. Nós temos cultos todos os dias. Eu alcanço diretamente pela pregação do Evangelho mais de 1000 pessoas por semana, pregando diretamente, olho no olho, com alunos, professores e funcionários. E entre todos estes ministérios, nós começamos um ministério no Mackenzie de vigília de oração. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Começamos em nossa capela, uma vigília de oração com 12 pessoas. Das 11 da noite às 6 da manhã, toda a primeira sexta-feira do mês. E durante um ano e meio, nós tivemos um grupo de 12, 15, 18 pessoas participando das vigílias. Toda a primeira sexta-feira, das 11 da noite às 6 da manhã de sábado. Houve um momento que a gente quase desistiu, quase desanimou. Mas depois nós falamos para nós mesmos, num ato de fé: não importa a quantidade, importa que aqui está Deus, e aqui estão servos de Deus, clamando e buscando. E nós mantivemos a reunião de oração, a nossa vigília, e ela começou a crescer, e de repente, da noite para o dia, ela começou a crescer, e a capela ficou pequena, porque ela só cabe 120 pessoas, e nós tivemos que ir para um auditório maior, chamado Escola Americana. E depois de 2 vigílias, ela ficou pequena, porque ela só cabe 300 pessoas, e nós tivemos que ir para o auditório Rui Barbosa, que é um dos auditórios hoje mais top de São Paulo, que foi oferecido pelo Banco Itaú para o Mackenzie, todo reformado e construído em alto nível, e ali nós conseguimos colocar até 1.200 pessoas. E nesses últimos 2 anos, nossas vigílias têm tido uma média de 500, 600 pessoas, toda primeira sexta-feira do mês, com louvor, com adoração, com pregação da palavra de Deus. E ali nós temos jovens, adolescentes, professores, funcionários. E ali naquela universidade, ali não é igreja, ali é uma universidade. Os jovens vêm de várias denominações: batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Bola de Neve, Renascer, Movimento Dunamis. Ali nós não temos uma igreja, ali nós temos a manifestação do reino de Deus. E ali nós levamos bandas famosas para tocar, nós levamos pregadores famosos para pregar, e Deus tem feito coisas extraordinárias. Só vou contar um exemplo. Uma vigília de outubro do ano passado, 3 horas da madrugada, chegaram 3 jovens. Eles estavam naquela região chique ali de São Paulo, bebendo e enchendo a cara ali na região de Jardins. Foram para lá 11 horas da noite e estavam bebendo desde as 11 até as 2h30, 3 horas da madrugada. Alguém ligou para um dos jovens dizendo:
onde vocês estão? Nós estamos aqui na região dos Jardins, num barzinho, bebendo. Ele falou, cara, tá rolando uma vigília lá no Mackenzie. Duvido que vocês sejam homens para ir lá. E eles aceitaram o desafio e foram. Chegaram lá por volta de 3 horas da madrugada, bêbados. Quando era 5 horas da manhã, aqueles jovens estavam orando e aceitando Jesus naquela vigília de oração. Isso tem se repetido, queridos, mês após mês. Temos um grupo de evangelização chamado Esquadrão da Vida, que toda primeira sexta-feira, antes da vigília, das 8 às 11 da noite, vai para Maria Antônia, no entorno do Mackenzie, onde os alunos vão beber, encher a cara e usar drogas, e nesse período nós evangelizamos. E muitos dos alunos que às vezes estão ali bebendo, saem da rua e vêm para a vigília, e terminam o resto da madrugada na nossa vigília de oração. Também acompanhamos um outro trabalho na Paulista, um trabalho que é um ministério que tem como nome Chamados. Esse ministério acontece todo sábado, da meia-noite às 3 da madrugada, na esquina da Paulista com Augusto. E ali uma média de 120 jovens, com violão, carrom, ministram louvores, adoram a Deus e ministram o evangelho para os jovens que estão ali naquela região. Homossexuais, prostitutas, travestis, gente de toda índole, ali no centro econômico nervoso de São Paulo. Todos os sábados, da meia-noite às 3 da madrugada, tem um grupo de jovens ali trabalhando, evangelizando, ministrando. Esse grupo é muito carente, e eles pediram para começar um movimento de estudo bíblico, para que eles pudessem se preparar para ir para as ruas. Então toda terça-feira nós temos um estudo bíblico no Mackenzie, das 8 às 10 da noite, onde nós estudamos a Bíblia com esses jovens, para prepará-los, para que no sábado eles possam ir para a rua e ministrar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por conta disso começamos outros ministérios, como o Ministério de Música. Agora nós criamos um ministério chamado Worship Night Mackenzie. A vigília acontece na primeira sexta-feira, o Worship Night acontece na terceira sexta-feira. Uma vigília é oração, uma sexta-feira é oração, a outra sexta-feira é louvor e adoração, das 8 até as 11 da noite. E nós estamos levando ali grupos musicais de alto nível, como o PC Baruch, entre outros. E detalhe, não pagamos nem um centavo de cachê. Eles vão, ministram de graça. E os auditórios sempre ficam lotados com 900, com 1.000 pessoas, 1.100 pessoas. E isso tem abençoado milhares de pessoas. Eu poderia passar a noite inteira contando isso para vocês, mas o reverendo Juliano tem que voltar aqui para continuar o sermão. Mas Deus tem feito algo tremendo ali no Mackenzie. E o meu desejo é que o Mackenzie seja, quem sabe, aquela universidade que Deus vai usar para levantar um grande avivamento em nosso país. Grandes avivamentos na história começaram em universidades, como o metodismo lá na Inglaterra. Começou em universidade, e quem sabe esta instituição que começou lá em 1870 com um casal de missionários norte-americanos não possa ser o terreno onde Deus vai fazer frutificar e ali abençoar dezenas, centenas, milhares de jovens que vão se espalhar por esse país como missionários, como evangelistas, como pregadores da palavra de Deus. Se você quiser nos acompanhar no Facebook, nossa página é Altas Horas com Deus. É a nossa página da vigília de oração. Você pode entrar aí e seguir. Nós já estamos com quase 5.000 seguidores. Altas Horas com Deus. Você entra e segue. Lá tem fotos, lá tem vídeos, lá tem mensagens, lá tem toda a história do nosso movimento, do nosso ministério. Deus abençoe. Reverendo Juliano, segue o jogo aqui. Obrigado, pastor. Amém, queridos? Eu queria que você parasse um pouquinho e agora pensasse no seu contexto, na sua vida. Onde Deus tem plantado você? Quais são as oportunidades que estão diante de você, para que você possa também proclamar o Evangelho de forma profunda, verdadeira, construindo pontes com essa cultura decadente e sendo eficaz na proclamação do Evangelho. Vamos fazer uma oração e pedir para que Deus possa fixar esse contexto no nosso coração? Feche os seus olhos, pensa um pouquinho.
Onde você está plantado? Quais são as oportunidades que estão diante de você? Quais são as portas abertas que estão diante de você, da sua igreja, da instituição que você trabalha, da instituição que você representa? Quais são as oportunidades que estão abertas diante de você e que você pode, como um instrumento de Deus, começar hoje um movimento que vai impactar essa cidade para a glória de Jesus? Que você pode começar hoje um movimento que vai trazer milhares de jovens para o senhorio de Jesus, que vão se converter, que vão abandonar as drogas, que vão abandonar o pecado, que vão viver para a glória de Deus, como Deus está chamando você, querido. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, trazer ao coração dos seus filhos a verdade de que o Senhor os chamou para uma missão, ó Pai. Que o Senhor deseja usá-los com poder e glória, Pai. Que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, na vida dos teus filhos, e perceber as portas que já estão abertas pelo teu poder, para que eles possam ser testemunhas vivas, Senhor. Amanhã cedo, depois de amanhã cedo, no seu local de trabalho, e que eles possam pensar de maneira criativa, Senhor, como o reino do Senhor pode vir para esse ambiente da vida, Senhor. E que o Senhor levante um movimento aqui em Marília, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor levante os teus filhos nessa cidade, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor levante o reino do Senhor nesta cidade, a partir desse grupo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E que nós possamos ver frutos desta semana de oração que esses irmãos tiveram aqui, Senhor, neste carnaval, ó Pai. Frutos práticos da sua graça sendo lançadas, sementes sendo lançadas sobre Marília e toda essa região, ó Pai. De vidas e mais vidas e mais vidas que conhecerão a Cristo, Senhor. E um verdadeiro avivamento do Senhor sendo vivido, Senhor, nesta região para a glória do Teu nome, Senhor. Faz isso em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar essa mensagem, queridos. Eu acho que eu não preciso mais falar nada. Já estaria bom. Amém? Não precisa mais falar nada. Já está claro o suficiente. Mas eu quero apenas trazer duas ideias finais para embasar esse testemunho que nós acabamos de ouvir e esse primeiro ponto tão importante para a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, ele responde às questões da cidade. Ele não apenas se relaciona com a cidade, mas ele responde às questões da cidade, sem medo. Ele constrói pontes com a cultura. Ele diz, quando é questionado publicamente: eu percebo que vocês são religiosos. Vocês são religiosos. Eu até percebi que há um altar para o Deus desconhecido entre vocês. Vocês são religiosos. O problema é que vocês não conhecem o Deus verdadeiro. E então o apóstolo Paulo apresenta, ele define quem Deus é. Ele diz, diante do seu questionamento público, que o Deus verdadeiro, não o Deus desconhecido, mas o Deus verdadeiro criou todas as coisas, que de um só ele fez toda a raça humana, de que Deus não precisa de nós, ele não é servido por mãos humanas, não é Deus quem precisa de nós. Às vezes nós temos uma ideia equivocada de que Deus é alguém no canto, que precisa do nosso elogio, que precisa de alguma coisa que nós façamos por Ele. Não é assim, é o Senhor quem é Deus, não é Ele quem precisa de nós, somos nós quem precisamos dEle. E o apóstolo Paulo, com verdade, ele diz que nós precisamos adorar a Deus, não com a nossa criatividade, mas a partir da própria vontade de Deus, desse desejo de Deus de se relacionar conosco. E ele termina esse diálogo com os atenienses dizendo: vocês precisam se arrepender. Vocês só vão se relacionar com Deus de maneira profunda e verdadeira à medida que vocês se perceberem pecadores e se arrependerem diante de Deus. Ele responde de maneira clara aos problemas da cidade, apontando que há apenas um Deus verdadeiro, dizendo que não é Deus quem precisa de nós, mas que nós precisamos de Deus de fato.
e de que a maneira correta de nós nos aproximarmos do Senhor é com corações arrependidos diante de Deus. Em último lugar, há uma reação, que é a mesma reação que nós enfrentamos desde que o mundo é mundo, desde que a igreja é igreja, e de maneira muito realista, o texto nos expõe o que aconteceu no ápice da sua pregação. Quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo, e ele define que é apenas através de Jesus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o único Senhor, e que nós precisamos nos arrepender diante dEle. Houve uma reação da cidade, e assim eu caminho para o final dessa mensagem. A reação da cidade foi clara. Uns escarneceram, e outros disseram: sobre isso nós ouvimos depois. À medida que a igreja prega o Evangelho, ela enfrenta as mesmas consequências. Alguns vão escarnecer, e outros vão dizer: nós não queremos ouvir sobre essas coisas. O próprio apóstolo Paulo se retirou do Areópago, como num sinal de ensinar ao povo: o que eu tinha para pregar eu já preguei, agora é com vocês. E ele se retira do Areópago. E como toda a palavra de Deus termina com a esperança, esse texto termina com gente convertida ao Senhor Jesus. Uns escarneceram, outros não quiseram ouvir. Não houve mais espaço para pregação, e o apóstolo Paulo teve que se retirar. Mas alguns se converteram. O texto diz que Dionísio, o Areopagita, se converteu. Nós não sabemos quem é Dionísio, a Bíblia não fala mais sobre Dionísio, mas a história paralela diz que talvez ele tenha sido o primeiro bispo de Atenas. Dâmaris se converte. A gente não ouve mais falar sobre Dâmaris, mas se converteu a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, se você continuar lendo a narrativa de Atos dos Apóstolos, depois de Atenas, ele vai para Corinto. E em Corinto ele se associa com Priscila e Áquila, faz tendas por um tempo. O restante dos discípulos chegam, Silas chega a Corinto, Timóteo chega a Corinto, o resto da equipe pastoral chega a Corinto. Ele então deixa de fazer tendas e prega o Evangelho e planta a igreja em Corinto. Na mesma Grécia, no mesmo país. E quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, no capítulo 16 da primeira carta de Corinto, ele chama esses primeiros convertidos, Dionísio, Dâmaris e outros de Atenas, das primícias da Acaia. As primícias da Acaia. Um pequeno começo que fez o Evangelho chegar até o Brasil, até Marília, e que faz o Evangelho avançar até os confins da terra. Querido, o que você vai fazer com essa vida cristã que Deus te deu? O que você vai fazer com esse ministério que Deus te deu? Eu quero incentivar você. Eu não sei o que Deus chamou você para fazer, mas todo filho de Deus, você é reformado, querido, você é cristão, todo mundo é um ministro. Todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado, e você precisa se levantar em nome de Jesus e viver esse Evangelho que Deus chamou você para viver. O começo será simples: 1, 2, 3 pessoas. Às vezes você vai passar a sua vida, uma pessoa vai se converter, 2, mas são primícias diante do Senhor. Você está plantando algo que talvez você não veja, mas que o reino do Senhor será visto na terra através da sua vida. Eu termino com um exemplo de um missionário batista que foi pastor em Burma, um pequeno país, Ceilão, nos dias de hoje. O nome dele é Adoniran Judson. Ele foi àquele país sem saber falar a língua, americano que era, e ficou 38 anos em Burma. Ele não viu os seus pais falecerem, ele não viu o restante da sua família partir para o Senhor. Ele perdeu a sua esposa cedo ainda no campo missionário, e ele demorou muito tempo para aprender a língua difícil de Burma.
O ministério dele foi muito simples. Ele traduziu trechos da palavra de Deus para aquele idioma, e pequenos folhetos mal escritos, pequenos folhetos evangelísticos mal escritos. E do ponto de vista humano, o ministério dele foi pífio, teve resultado nenhum. Ele volta para os Estados Unidos sem muitos convertidos, sem grandes histórias para contar. Quando ele já havia voltado para os Estados Unidos, as pessoas começam a encontrar os folhetos que ele escreveu e começam a se converter a Cristo e querer saber mais sobre Jesus. E hoje, queridos, hoje, fruto do ministério de Adoniran Judson, mais de 3 milhões de pessoas fazem parte da Igreja Batista em Burma. O reino de Deus são como as sequoias. Nós plantamos uma semente hoje para que a árvore esteja pronta daqui a 1000 anos. Nós lançamos sementes que nós não veremos as árvores crescidas, mas o nosso papel é semear. E o Senhor fará crescer a obra dele no meio da igreja. Nós construímos a obra nos ombros uns dos outros, e todos nós somos igualmente importantes para Deus. Então, Igreja Presbiteriana Independente em Marília, se levante em nome de Jesus. A tarefa não é simples, a tarefa não é fácil. Há homens de Deus, como os pastores que estão aqui para ensinar a palavra de Deus. Honrem os seus pastores, se levantem como um exército de Jesus e preguem o Evangelho, porque Deus tem muito mais para essa cidade, em nome de Jesus. E que a graça de Deus nos alcance e seja bênção para as nossas vidas, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu, nesses dias, nem falei nada a respeito do presbitério, de como funciona esse trabalho que para nós, pastores, ainda é desafiador, porque é novo. O presbitério Marília era junto com Bauru. Hoje nós somos um presbitério com as igrejas aqui de Marília. Nós temos 4 IPIs. Temos a IPI de Garça e as congregações que fazem parte dessas igrejas, como Pompeia, missionário Fio está aqui, como lá também em Veracruz, como em Galha, o Marcos está aqui. Nós temos congregações também locais aqui em Marília. Mas nós temos um grande desafio, irmãos, porque a nossa igreja tem muitas vezes olhado como muitos cristãos estão enxergando o Evangelho, como aqueles que querem consumir alguma coisa. Parece que os convidados se comunicaram e eles combinaram falar quase a mesma coisa. Isso é confirmação do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor mais novo desse presbitério, e eu fui eleito presidente do presbitério esse ano. Eu não sei porquê. Falei, não, passa a bola, tem muito pastor mais velho. Ó, o pastor Jean mais velho. Tem outros pastores mais velhos que eu, hein? Mas eu queria nessa noite convidar você para nós orarmos, pedindo, Senhor, levanta não só pastores e presbíteros, mas levanta a tua igreja através desse presbitério, para que ela seja relevante. Pessoas que estão dispostas a servir, a amar, a pregar, a evangelizar. Irmãos, nós poderíamos ficar aqui chorando. Por que que as igrejas não avançam? Por que que os ministérios não têm maior expressão? Por que os jovens estão desanimados? Nós poderíamos ficar reclamando. Mas eu quero convidar você a colocar a mão na massa, fazer a sua parte. E nós vamos nesse tempo aqui orar, clamar, interceder. Vou pedir para o pastor Juliano nos conduzir nesse tempo aqui também, para que o nosso coração se mova como o de Paulo. Essa palavra segue o meu ministério há muitos anos, porque hoje a gente vê
a nossa realidade, o nosso coração nem se mexe.